Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor Cruz aqui, mais um episódio do Pod Estética, o podcast da saúde estética, e mais uma vez aqui um episódio extraordinário, um episódio inédito, trazendo pessoas diferentes, temas diferentes, sempre com a nossa proposta aqui de engrandecer a nossa área dos profissionais de saúde estética, com histórias inspiradoras, conteúdo relevante aqui para vocês, tá? E hoje não vai ser diferente, eu estou aqui com os amigos da Anadem e também com um amigo aqui da Reviller Seguros. A gente vai fazer um bate-papo incrível hoje. Estou aqui com o nosso colega Alexandre Lemos, que é diretor comercial da Anadem. Estou aqui também com o José Marques, que ele é o representante de São Paulo da Anadem, e com o Jorge Luiz, que ele é o diretor da Reviller Seguros. A gente vai bater um papo super alto astral, com muita informação para vocês. Então fica aí, já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo pra gente começar esse bate-papo. Mas antes da gente já iniciar, eu apresentar, dar a voz aí para os nossos colegas que estão aqui hoje, eu quero só falar dos nossos patrocinadores, esses mesmos que ajudam esse projeto a acontecer. O primeiro deles é a PHC Academy, é a nossa instituição de cursos de especialização dentro da área da estética. Você que quer se especializar dentro da área de microagulhamento, intradermoterapia pressurizada, você que quer conhecer mais sobre jato de plasma, mesonanoterapia, a PHC Academy é a instituição certa para você se especializar. Lá você vai ter cursos online e cursos presencial comigo, professor Heitor Cruz. Também quero falar dos nossos parceiros da Brilhe Sua Marca, a empresa que ajuda a sua marca a brilhar, como essa que faz as nossas canecas, os nossos brindes aqui. Então se você tem uma clínica de estética, você é professor, você é médico, enfim, você tem um consultório, você tem algo que você quer melhorar o brand, posicionar melhor a sua marca, a Brilhe Sua Marca é a empresa certa que vai ajudar você a se posicionar melhor. E por último, mas muito importante, é a ABM Marcas e Patentes. Você que tem uma marca, um nome, um protocolo, alguma coisa que você quer registrar, marca e patente é muito importante, o seu bem maior dentro do seu negócio é a sua marca, então proteger a sua marca é algo muito importante. Todos os links, todos os Instagrams estão aqui na descrição do vídeo. Você que quer procurar algum desses serviços, só falar que veio pelo Pod Estética que você vai ter o seu desconto aí por serem empresas parceiras, beleza? Então, sejam muito bem-vindos todos vocês. E aí, Alexandre, como foi de viagem? Ele que veio de Brasília, tudo certo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, foi tudo certo, tirando que aqueles voos deliciosos de manhã bem cedo. Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas a gente costuma chamar do voo do leiteiro. Aquele voo que faz assim bem cedinho, mas foi tudo direitinho, foi tudo perfeito. Um dia extremamente produtivo e estamos aqui para contribuir com o seu podcast. Que bom, Alexandre, fico feliz que você está aqui com a gente. Você que é diretor comercial da Anadem, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho desde quando você está na frente aí da Anadem e qual o papel que você desempenha dentro dessa instituição que vem fazendo a diferença aí para os profissionais. Eu estou na Anadem há um pouco mais de 5 anos e vim exatamente com uma missão de poder proporcionar a estrutura desta que é a melhor e maior instituição no Brasil, que visa proteger o profissional da área da saúde. Que legal. Então tem 5 anos, um pouquinho mais, que eu estou lá cuidando exatamente da área comercial, onde tem todo o trabalho voltado para o representante, para o corretor, o atendimento ao advogado, ou seja, todo e qualquer processo que passe por essa questão de produto, passa ali pela diretoria comercial. Então, o nosso papel ali é de cuidar desses colegas no seu dia a dia. Que bom, Alexandre. E aí você está acompanhado do nosso colega aí, o José Marques, que é o representante da Anadem em São Paulo. Sim. Né? Marques, eu queria que você se apresentasse também e falasse um pouquinho das suas atribuições, o que você cuida aí na Anadem em São Paulo. São Paulo, que é uma das cidades, quiçá a cidade mais importante do país, né, dentro da questão de economia, número de profissionais de saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do que você faz na Anadem. A Anadem, eu estou aí no mercado de seguros aí há mais de 37 anos, navegando aí nesse mercado.
E na Anadem eu estou desde 2018. Legal. Eu estou na Anadem, então já fazem 4 anos que a gente está trabalhando junto como representante na Anadem. Os números são números expressivos que a gente está acompanhando a evolução do mercado, principalmente com respeito à blindagem jurídica, que hoje a Anadem ela é uma referência nesse mercado. A gente teve um primeiro contato, tivemos uma reunião, um almoço bem legal, bem proveitoso, produtivo, e a gente conversou bastante sobre isso, né? Porque São Paulo, a cada dia mais, vem formando novos profissionais da área de saúde, né? Médicos, biomédicos, farmacêuticos, esteticistas, fisioterapeutas, enfim, os profissionais da área da saúde, e estar amparado com uma blindagem jurídica, com uma instituição como é a Anadem, eu acho que isso é muito importante, a gente vai ter muito papo. Eu, particularmente, tenho muita curiosidade, muitas perguntas, e eu tenho certeza que essas perguntas aí vão ser de grande valor para também ajudar os profissionais que estão nos acompanhando aqui. E aí também estamos com o Jorge Luiz, que ele é diretor da Reviller Seguros. O Jorge Luiz, ele fala aí que está na ponta do negócio, né, Jorge? Você que vai falar direto, ajudar as pessoas a se associarem junto à Anadem. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do que você faz junto à Anadem aí. Isso aí. Obrigado, Heitor, obrigado pelo convite, aos parceiros da Anadem que estão aqui com a gente. Muito feliz de estar aqui com você, acompanho o seu trabalho há algum tempinho, vejo sua evolução, vejo esse modelo de negócio que você criou, que é muito bacana, muito interessante. E nós da área de seguros, como corretores de seguros, nós precisamos de pessoas que nem você, que divulguem essa marca, divulguem o mercado, divulguem negócios novos para os clientes procurarem. Porque hoje em dia tem muita coisa que o cliente pode contratar, que o cliente pode ter para se proteger e não sabe que tem. Então, o nosso intuito aqui é trazer isso, mostrar para o cliente do dia a dia, para o cliente da saúde, para o cliente da estética, para o cliente geral, que ele tem produto para protegê-lo. Esse é o nosso intuito aqui hoje, espero a gente poder contribuir bastante para isso. Show de bola. E aí, Alexandre, eu já vou logo para aquela pergunta que todo mundo quer saber, que está aqui no nosso chat, o pessoal que está assistindo. A pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Muito bem. O que é a Anadem e, de fato, o que ela faz frente ao profissional da saúde? Muito bem. Acho que para responder como primeira parte, acho que é importante contar um pouco de história. Né? Agora, no próximo dia 20 de setembro, estaremos comemorando o 24º aniversário de existência da Anadem, onde todos estão convidados a participar de um evento muito bom, muito bonito, muito grandioso, a ser realizado em Brasília nos dias 22 e 23 de setembro. Então, eu espero poder contar com a presença de vocês. Está aqui feito o convite. Opa. Muito bem. Nesses 24 anos, o que a gente faz? Uma única coisa, Heitor. A gente cuida da imagem, do nome, da carreira desse profissional da área da saúde. Fazendo o quê? Blindando, né, a profissão dele. O nosso negócio é cuidar da imagem, do nome, da carreira desse profissional em situações quando, eventualmente, sejam demandados judicial ou administrativamente por conta dos seus atos profissionais. Então, a Anadem existe aí há quase 24 anos promovendo a defesa desse profissional, seja em eventuais reclamações na esfera civil, esfera criminal, esfera administrativa ou mesmo esfera ética, quando a gente se refere aos conselhos. Então, a nossa atuação nesses quase 24 anos é voltada exclusivamente para isso, para proteger esse profissional, que a gente sabe que no dia a dia tem muitos desafios, né? E o nosso papel é cuidar dele para que ele, profissional da área da saúde, possa desenvolver o seu trabalho de forma tranquila, Sim. sem se preocupar com, às vezes, esse tipo de dor de cabeça. Porque eu acho assim, um dos principais receios de um profissional da área da saúde é eventualmente ter algum tipo de intercorrência, né, durante o seu trabalho. Né? Então, nós estamos falando de profissionais que aplicam substâncias, seja cosméticas, seja intradérmicas, e a pele, eu sempre conto isso para o pessoal, sempre gosto de dizer isso,
A estética, a saúde, ela é uma ciência humana. Logo, não tem uma exatidão. Quando a gente pensa em aplicar algo dentro, em contato com a pele, com o organismo, a gente nunca sabe como que vai reagir. Claro, por isso é muito importante do profissional realizar as boas práticas, né? Seguindo os conceitos de bioética, seguindo as questões de biossegurança, que é tão importante. Mas, eventualmente, o paciente comeu algo que, em reação com aquela substância, pode dar algum tipo de reação alérgica que seja, e aí muitas vezes esse profissional ele se sente desamparado, não sabe para onde correr, quem recorrer, como ele vai lidar com aquele tipo de ocasião. E aí a Anadem ela entra exatamente nesse ponto. Se ele acontecer por determinado momento um tipo de intercorrência, esse profissional, se ele estiver fazendo parte da Anadem, ele tem a quem recorrer. Essa é a ideia? A gente precisa entender que a questão da intercorrência, essa terminologia, geralmente está relacionada a uma reação do corpo. Ok. Né? Então, a gente tem ali diferenças de pessoas, no caso de uma cicatrização, que pode variar para desenvolver ou não uma queloide, isso é uma reação do corpo. Então, certo. Aí isso é relacionado, quando a gente fala de intercorrência, a gente está mencionando reação do corpo humano. A nossa atuação é quando se tem uma situação onde aquela expectativa gerou, na verdade, uma frustração. E essa frustração dessa expectativa se materializou numa reclamação ou numa ação judicial, é esse momento que a gente vai amparar o profissional da área da saúde. Né? Não é porque o paciente teve ali uma intercorrência, não. Essa intercorrência, na verdade, ou uma situação que ele entenda que não era o objetivo dele naquele determinado procedimento, naquela determinada cirurgia, aquilo gera, sim, uma ação judicial, uma reclamação judicial, é o momento que a gente começa a atuar na defesa quando isso acontece. E isso é um ponto bem importante, né, Jorge, que a gente estava conversando antes, que você contou um caso de uma cliente de vocês que procurou o serviço de vocês devido a exatamente isso. Ela fez um procedimento, a cliente achou que não deu resultado, tá igualzinho. Como que foi? Conta pra gente. É isso aí. Lá na corretora, Heitor, nós trabalhamos muito com seguros de responsabilidade civil profissional, né? Para médicos, para dentistas em geral. E aí essa pessoa, essa cliente muito próxima, nos procurou porque é muito competente, nunca teve problema com qualquer intercorrência com pacientes. E ela nos procurou porque agora, pós-pandemia, uma cliente dela teve um problema de pele em decorrência de uma aplicação de uma toxina. Certo. E ela estava desesperada, porque ela nunca teve isso e não era para ter dado aquela intercorrência. E ela queria algo, por favor, me ajuda a contratar algo para me proteger. Né? E aí foi quando, inclusive, conheci o pessoal da Anadem. Aliás, parceria de sucesso. Parceria de sucesso. Eu falei, onde eu corro? Eu fui para a área de seguros e nada naquela área de seguros dava garantia. Porque eu lembro que eu já tinha conversado com o Jorge, a gente tinha falado uma vez. Jorge, existe alguma coisa, algum seguro para um profissional, né? A gente que tem clínica, geralmente se sente a realidade. As pessoas que estão assistindo a gente aqui, às vezes a gente se sente um pouco vulnerável. Sim. Né? Um pouco de vulnerabilidade, porque se o cliente ele chegar e falar assim, olha, fiz o procedimento e não gostei, mas eu quero meu dinheiro de volta, ou eu vou processá-lo. E aí a pessoa fica, geralmente o profissional, muitas vezes ele sai de uma faculdade, de uma pós-graduação sem esse conhecimento. E aí eu acho que é onde entra uma associação e como chegar até essa associação por meio de uma seguradora, como a de vocês. Né? A grande realidade, Heitor, é assim, a grande procura da parte de responsabilidade civil profissional é para seguro. Certo. Tá? Só que o seguro também tem suas limitações. Não são todos os profissionais que aceitam, não são todas as atividades profissionais que são aceitas. E nesse caso especificamente, que eu dei o exemplo, a pessoa é biomédica, né, esteta. Ela fez um procedimento lá que depois de alguns estudos se comprovou ou ficou mais ou menos entendido que essa reação que deu foi em decorrência de remédios contra a Covid. Ok. Pensa, uma pessoa que está com 5 anos de experiência, nunca teve nenhum problema, de repente aparece isso.
E até brincadeira, por azar dela, ela estava fazendo isso numa advogada. Nossa. Aí a probabilidade... Aí tomar muito cuidado mesmo. Né? Olha. Aí Corajosa, foi ela. quando ela me procurou. E aí eu fui tentar achar uma solução para ela na área de seguros e não consegui. Nenhuma seguradora estava aceitando biomédica esteta, principalmente cobertura esteta. Foi quando eu caí na Anadem. A grata surpresa que nos trouxe, né, esse produto que, além dos profissionais médicos em gerais, né, dentistas, ainda ampara a cobertura para profissionais estetas. Legal. E aí... Eu tava até... Desculpa. Eu ia falar, era com você mesmo. Eu estava até conversando com o Jorge, né? E a gente estava batendo um papo. E ele falou assim, Marques, não tem nenhum lugar. Eu falei assim, eu tenho uma solução. Eu, como representante da Anadem, eu mostrei para ele todo o produto, expliquei para ele. Ele falou assim, olha, isso vai cair como uma luva para mim. Que legal. Eu tenho essa necessidade e eu vou comprar a sua ideia. E aí nós apresentamos, trouxemos ele como um dos nossos corretores, e ele está aí e trouxe a saída para essa cliente dele. E eu acho que isso é muito interessante, né, Marcos? Como vocês já têm esse contato, então, assim, fica muito mais rápido as respostas para o profissional. E o Alexandre, que está nessa ponta, fazendo essa coordenação, vendo como é que está esse andamento, porque o Alexandre fala com o Marcos, que o Marcos fala para o Jorge, para chegar essa informação, para chegar essa blindagem de uma forma correta para o profissional da saúde, para que ele seja de fato muito bem atendido e solucionado aquilo que ele realmente precisa no caso, né? Que muitas vezes, acredito eu, que vocês devam atender pessoas que entram em contato com vocês desesperados, né? Assim, o que eu faço e agora? Estou com esse problema e como é que vocês lidam com essas situações? Isso é bem interessante porque, na verdade, seja ele um médico, dentista ou qualquer outro profissional, não teve nenhuma cadeira na faculdade, não teve nenhuma aula para dizer como vou lidar com um paciente que quer receber o dinheiro de volta. Daquela sua consulta, isso não tem curso. Né? Imagine que chegue um paciente e começa a gritar dentro do consultório, que às vezes, né, queria às vezes até, quem sabe, agredir o profissional. A gente já viu isso várias vezes na televisão, internet. Como é que eu lido com isso? Não tem cursinho, né? Não tem manual para esse tipo de situação. Então a gente se depara, e dentro da Anadem a gente tem uma central de atendimento 0800 e ela funciona rigorosamente 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano, para atender esse profissional, onde o atendimento é feito por um advogado credenciado que detém o conhecimento do direito da saúde. Então, esse profissional vai, naquele primeiro momento, ele não vai resolver, muitas vezes é um período da madrugada, um período à noite, mas o simples fato de você poder atender e dar uma palavra, dizer, olha, você precisa fazer isso ou você não pode fazer aquilo. Então, essa questão do atendimento é fundamental e esse é o nosso carro-chefe, a qualidade do atendimento. Uma situação como essa precisa ser orientado o que fazer. Faz sentido ir a uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência ou não? Enfim, cada caso é tratado com a sua especificidade. Então, essa é a forma com que a gente atua. Sim, a gente teve uma cliente, que uma associada, ou melhor, né? Que ela ligou para mim, era 9 horas da noite. Marques, eu tô tendo um problema aqui, o que eu faço? Já direcionei ela no 0800 da Anadem. A Anadem atendeu prontamente, porque esses 0800 são advogados especialistas na área médica. 24 horas por dia? 24 horas por quase dia. Um 190. Isso. Quase um 193, o SAMU. Melhor do SAMU, dizendo, do bombeiro, né? Tá mais pro bombeiro. Mais pro bombeiro. E aí, o que acontece? Ela foi bem atendida, solucionou o problema dela. Quando foi umas 10 horas da noite, eu estava saindo com a minha filha da academia e ela agradecendo pelo atendimento, pelo retorno que foi dado. Uma advogada ligou para ela, conversou com ela, acalmou ela e deu toda a orientação para ela.
Isso é a Anadem. Isso é muito importante. Ô Jorge, quando a pessoa, o seu cliente, né, para ele se associar à Anadem, ele vem através da Reviller Seguros. Isso. Quais são as orientações, né, isso é para vocês todos, quais são as orientações que devem ser dadas a esse profissional quando acontece esse tipo de situação? O paciente, não gostei, eu achei que o Botox falou que ia durar 4 meses, durou 2. E aí ela vai fazer uma contrapartida que ela vai falar assim, olha, estou insatisfeita, quero meu dinheiro de volta. Qual que é a orientação, né? Começando com você, Jorge, qual que é a orientação que essa profissional deve seguir? Bom, primeiro que a Reviller Seguros está criando uma página específica para contratação de seguro Anadem, contratação do produto Anadem. Que é essa blindagem jurídica mesmo, né? Tá? A gente até coloca um pouco mais estendido, né? Uma blindagem profissional. Profissional, isso, muito bem. Porque não é só jurídica, é profissional. Sim. Aliás, falando do jurídico, você sabe que uma coisa que me chamou a atenção e me fez realmente falar, a Anadem é um produto melhor que seguro. Além de ter uma cobertura securitária, que você vai falar daqui a pouco, tem a blindagem jurídica. Isso, acho que por qualquer profissional hoje em dia, saber que vai ter por trás uma pessoa que vai falar a sua linguagem e vai te defender com a linguagem da sua atividade profissional, rapaz, isso não tem preço. Eu até brinco com vários clientes, né? Falo assim, você tem advogado? Rapaz, contrata nada, hein? Você pode tirar esse custo de advogado, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque assim, hoje, se você vai contratar um serviço de advocacia, mesmo que você não esteja usando, eu quero ter um advogado para chamar de meu, né? Você vai pagar no mínimo, né, dependendo do advogado, um salário mínimo por mês para a pessoa ficar lá de stand-by. Eventualmente, se você precisar de alguma coisa, você vai contactar esse advogado. Mas aí você tocou num ponto, Alexandre, muito importante, que aí não é somente uma blindagem jurídica, é uma blindagem profissional. E aí eu queria que você explicasse essa diferença, desse detalhe que você colocou. A questão do jurídico, às vezes, acaba ficando aquela visão apenas do serviço de advocacia que é prestado pelos escritórios credenciados na Anadem. Quando a gente fala de profissional, eu estou me relacionando, a gente está relacionando muito mais à profissão. Certo. Você está cuidando de uma tal forma, está dando uma amplitude tão grande desse cuidado, desse atendimento, que ele extrapola apenas um ponto. É cuidar da profissão, é cuidar da carreira. Né? Então, quando a gente menciona esse termo, é que tem diversos serviços, tem diversas coberturas contempladas no que a gente oferta para esse profissional, que também atinge a parte profissional. Também a parte patrimonial. Imagine, né, que um determinado profissional desse venha ter um processo judicial e esse processo tivesse que ali na frente ter uma indenização a ser paga. Se ele não tem nenhum tipo de proteção, ele não tem nenhum tipo de cobertura securitária, o que vai sobrar? Ele que vai ter que fazer o pagamento. Vai ter que se desfazer, às vezes, de um imóvel, vai ter que se desfazer, às vezes, de algum tipo de investimento para poder fazer aquele pagamento. Então, quando ele tem a blindagem profissional, e mesmo que tenha o dissabor de uma eventual condenação, eventual pagamento de uma indenização, esse valor não sai do bolso dele, né? Vai sair de dentro da cobertura de seguros. Então, isso é interessante, porque também atinge até o patrimônio dele. Sim. E quantas noites sem dormir isso evita, né? Mas essa parte da indenização é de menos. O que mais importa para a gente, na verdade, é que ele não perca, Jorge, nenhuma noite de sono. Isso. Esse é o ponto principal. Isso. Né? Mas o que você estava comentando sobre a questão da paciente que ali foi fazer um determinado procedimento, você mencionou o exemplo do Botox de 4 meses e por alguma razão só ficou 2 meses, tem um monte de coisa envolvida. Né? Se é uma pessoa que tem uma hiperatividade, né, que a gente sabe que naturalmente isso pode acontecer, precisa sempre, acima de tudo, deixar o paciente ciente do que é o procedimento. Ter sempre um termo de consentimento daquele procedimento que está sendo realizado, para que não haja alegações lá na frente de desconhecimento. Não prometer
E a gente se depara muito com os processos que a gente administra, aonde o profissional prometeu algumas coisas que na prática nem sempre aconteceram. Então, essa questão da expectativa que acaba tendo uma frustração, a simples insatisfação de resultado não é algo que dá direito à cobertura. A cobertura do nosso produto está relacionado a algum tipo de erro, né, ou omissão na prestação de serviço. O fato de não ter gostado, ou seja, né, insatisfação de resultado, não é só na DEM, qualquer tipo de seguro de proteção, ele não traz essa cobertura. Não seria muito fácil, né, qualquer um no dia seguinte sair ali pleiteando esse tipo de cobertura. Certo. Então aqui a gente está falando principalmente do erro do profissional, dentre algum tipo de procedimento. E aí a gente está falando também de omissão. Sim. Omissão, podemos colocar uma omissão de socorro, por exemplo, eventualmente. Isso é aplicável à omissão de socorro, mas pense muito mais naquilo que é definido como culpa. Você tem a imprudência, você tem a imperícia, né? Então, se existem essas situações onde caracterizam a culpa, é fazer o que você deveria ter feito. Como um termo, como uma ficha de anamnese, por exemplo. Fazer mais do que você deveria ter feito. E isso aí, Marcos, quando a pessoa tem essa blindagem profissional, ela tem acesso, o corpo de advogado de vocês, eles fazem esse tipo de trabalho também. Por exemplo, olha, a profissional, ela faz parte agora da ANADEM, eu preciso montar um termo jurídico aqui, um termo de consentimento. Esse tipo de blindagem profissional, o corpo de advogado ajuda o profissional a realizar constituir esse tipo de ficha, por exemplo? Sim, nós ajudamos. Tanto é que o profissional ele pode nos acionar. Legal. E pode até passar todas as informações ali que ele precisar, e nós damos todo o apoio, tanto profissional para ele, quanto até ele conseguir de fato fazer o termo, realizar o termo. Isso. Tem a questão de contrato de tratamento, contrato de prestação de serviço frente aos procedimentos também, que eu acho que é super importante, que da pessoa aí já é um pouquinho diferente do que é o nosso objetivo, né? Certo. O nosso objetivo está relacionado, a nossa prestação de serviço está relacionado ao ato dele profissional, ao ato dele em relação ao paciente. Então, um termo de consentimento faz parte, sim, do nosso serviço. Sim. Revisar, revisitar, dar sugestões de melhoria. Claro. Às vezes o profissional já tem um, né? Exceto aqueles que os caras baixam pelo Google, esse não é o foco, mas ele tem o termo, cabe uma revisão. Isso Legal. Faz parte do nosso serviço. Agora, a questão de contrato, a questão administrativa entre o profissional e o paciente, esse não é o nosso foco. Então, a gente não atua nesse tipo de prestação de serviço. A ideia é exatamente essa que eu formulei aqui. Eu já tenho, por exemplo, um termo de consentimento na minha clínica, e agora eu faço parte da ANADEM, eu vou mandar lá, vou ligar lá no 0800 ou para o determinado setor, representante. Eu vou falar, eu queria que você desse uma olhada nesse meu termo de consentimento aqui, ver se falta alguma coisa, se está tudo certo, se tem alguma informação que eu preciso tirar dali. Então, isso a ANADEM, né, dentro dessa blindagem profissional, vai ajudar o profissional de saúde. Isso a gente dá todo o suporte necessário para que o profissional ele esteja completamente amparado ali, para não ter problema, né? Futuramente. Problema provavelmente até terá, mas ele vai ficar muito mais cercado, ele vai ficar muito mais protegido, certo, com a nossa ajuda. Isso é uma coisa interessante, porque o mercado, eu sou corretor de seguros, então eu até às vezes me embaralho um pouquinho, porque a ANADEM ele tem uma cobertura securitária por trás, né? Tem um seguro por trás, mas ele não é um produto específico de seguro, é um produto de serviços para blindar profissional. E no seguro, a gente tem um negócio que ele é muito enquadrado, ele é enlatado, né? É aquilo e pronto. Então, não tem consultor, a não ser o corretor de seguros, que é um consultor para isso, né? Nós estamos aqui para isso, mas não tem um profissional interno que faz isso. Deu sinistro,
foi uma ação judicial ou não, né? Sem reclamação, por acordo, e a seguradora vai lá e trata aquilo friamente. Pelo que eu estou entendendo, a grande vantagem de você ter um Anadem hoje é você ter com quem conversar a respeito, antes disso ir para um processo judicial. Não é isso, Alexandre? Também está previsto esse tipo de ação preventiva, vamos chamar assim. Porque na minha ideia, eu acho que para vocês é mais interessante resolver o problema na ponta, né, do que deixar isso ir para uma ação judicial, não é isso? A questão da reclamação, a gente precisa ter muito claro qual é o objetivo. Você chegou a mencionar a palavra acordo. Nós, de largada, não recomendamos e não fazemos nenhum tipo de acordo, seja ali com o paciente, porque a gente entende que aquela eventual reclamação precisa ser precisa ser discutida, precisa ser investigada e não simplesmente sair fazendo pagamentos que às vezes não exime daquele paciente também lá na frente, mesmo com acordo, vir a fazer promover uma ação contra aquele profissional. Tá? Então, quando eu falo de ações preventivas, de ações profiláticas, quando aquele profissional adentra a Anadem, ele tem a oportunidade de participar dos nossos eventos, tem a oportunidade de participar das nossas palestras, tem acesso a todo o nosso material, a todo o nosso conteúdo, e isso prepara esse profissional para que ele tenha uma atuação onde ele acabe minimizando o seu próprio risco. Ele também não quer ter dor de cabeça. Né? De jeito nenhum. Só que, às vezes, nem sempre ele tem o conhecimento de como funciona. Então, a nossa ação de forma preventiva é neste sentido. Certo. E aí, Jorge, vamos dizer o seguinte. A pessoa ela quer contratar, né, esse produto Anadem, ela quer se associar à Anadem. No momento que ela procura a Reviller Seguros, que é uma corretora de seguros, o que é pedido para ela? Né? Vamos dizer assim, no momento que a pessoa chega, olha, eu quero me associar à Anadem, que tais documentos ela precisa? Como que funciona essa parte burocrática? Bom, e assistencial também de vocês, que eu acho que esse suporte é importante até que ela ingresse, né, como associada. Claro. Bom, primeiro a corretora vai criar, né, já criou isso, vai ser lançado agora, né? Certo. A página específica para contratação do produto Anadem, onde vai estar lá. Então isso tudo de uma forma online. Tudo online. Que legal. Automatizado. Automatizado, simplificado. Certo. Tá? Primeira coisa que a gente precisa saber, claro, é a formação, legal, né, do profissional que está ligando. Qual que é a atividade profissional que ele exerce. Certo. Né? E aí, uma coisa que eu converso bastante com o José Marques, o produto Anadem, ele tem uma série de vamos dizer assim, alternâncias para cada tipo de profissional. Certo. Né? Então, a primeira coisa que precisa saber, qual que é a sua profissão. Legal. Sabendo disso, aí a gente vai para os dados pessoais, né, onde está trabalhando. E aí, Zé, o que mais você me ajuda aí? Conselho, né? O conselho, isso é importante. O que o profissional ele precisa estar dentro de um conselho? Certo. Né? Conselho de fisioterapia, conselho de farmácia, conselho de biomedicina. Legal. Então, ser participante de um conselho. Certo. E aí depois ele precisa ter, né, com os dados cadastrais, estando dentro de um conselho, tendo ali, né, tendo a ciência que é um profissional formado, e isso tudo de forma online ele já consegue anexar o diploma, o número do conselho e tudo mais. Carteirinha do conselho, né? Legal. Você sabe uma coisa interessante? A gente resolveu até seguir um caminho único para simplificar, Alexandre. Até em virtude desse exemplo que eu tive logo no começo, que eu falei, da biomédica que teve um problema e depois veio eu descobrir a Anadem. A Anadem ela tem 2 produtos. Né? Um produto que começa a valer a partir do momento que você contrata, certo, e um produto que garante, né, eventos anteriores. Então, uma coisa muito interessante. Então, eu por questão, achei bacana, porque um profissional da área de saúde, ele não sabe o que pode ter acontecido ontem com ele. De repente, estava tudo certo, mas daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, vai aparecer um probleminha ali. Certo. E aí, nesse nosso site, nós estamos trabalhando justamente com um custo para atender
qualquer evento que ocorra no período de 5 anos. 5 né? anos, 5 é anos. retroatividade, né? Dos atos. Feito Agora até me fugiu, 5 anos me atrás. fugiu, ou há me 5 fugiu o anos nome. depois. Retroatividade. A retroatividade de Isso. 5 anos Retroatividade de 5 ela está anos. ligada, não só 5 anos, mas qualquer tipo de retroatividade, ela está ligada ao ato profissional, ao fato gerador. Isso. Então, imagine que, bem você colocou, Jorge, a gente tem 2 tipos de planos, um que dá cobertura a partir da data que ele venha a aderir, então de hoje tanto o fato gerador quanto a eventual reclamação, ela tem que acontecer a partir daquela data, e tem um plano aí premium, um plano mais amplo, que contempla esta retroatividade de até 5 anos, desde que não tenha conhecimento, desde que não tenha processo em andamento, ou seja, relacionado ao ato profissional. Então, é um ato que ele realizou, o exemplo que você mencionou, há um ano atrás, que o paciente veio reclamar de forma judicial ou de forma administrativa após a adesão à ANADEM. Então, a gente tem esse plano, que eu estou chamando aqui de premium, um plano que abrange esse passado de até 5 anos. Isso é muito interessante, porque eu acredito... brasileiro, vamos falar de brasileiro, Alexandre. Aqueles que às vezes, de vez em quando, precisam ser estudados pela NASA. Esses aí Certo. mesmo. Todos nós somos brasileiros, todos que estão assistindo aqui. Mas é o seguinte, o brasileiro ele é conhecido ou ele é estereotipado por deixar as coisas para depois, para deixar as coisas para a última hora, ou para correr atrás depois que já aconteceu, a M já aconteceu. E isso é bem legal, esse tipo de serviço que a ANADEM oferece, que é essa retroatividade. Então, dentro disso, acredito que tenha vários planos para a pessoa se associar. E aí, dentro desse plano, que é o mais premium, como o Alexandre colocou, tem essa possibilidade aí dessa blindagem jurídica também e profissional com essa retroatividade. Né? Esse exemplo que o Jorge comentou, né, tem a ver exatamente com o jeito do brasileiro. Depois que o ladrão roubou a casa, é que ele vai comprar o seguro, que ele vai colocar a fechadura reforçada. Vai colocar câmera. Né? Então, esse caso que ele mencionou, de fato, não haveria cobertura naquele momento, porque já era de conhecimento, né, já tinha acontecido. Né? No nosso caso, isso não é só, de novo, na ANADEM, é qualquer tipo de produto. E se já tem conhecimento, ele acaba não tendo cobertura. Mas no nosso caso, essa questão daquilo que não é de conhecimento, e isso é muito comum. Tanto é que o legislador definiu como um prazo para você reclamar de 3 anos. Esse é o prazo previsto no Código Civil. Certo. Só que o nosso judiciário enxerga que essa é uma relação de consumo. E para o efeito de reclamações, se considera o prazo definido no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de até 5 anos. Que legal. Então, esse é o motivo pelo qual a retroatividade ela abrange até o período de 5 anos, porque atende também aquilo que o judiciário entende que é uma relação de consumo, e, portanto, tem esse prazo prescricional a ser observado. O Marcos, você que está aí nesse ramo, você, o Alexandre, já estão há algum tempo aí nessa frente à ANADEM. Eu queria que cada um de vocês puder, não precisa contar nomes, né? Mas contar algum caso aí de uma determinada pessoa que passou por um tipo de problema como esse e a ANADEM foi muito bem, né? Foi lá, deu todo o suporte, conseguiu solucionar. Mas eu queria também que contasse algum caso de tipo, algumas pessoas, de repente um profissional que não estava assegurado, não estava blindado juridicamente, profissionalmente, e acabou que tendo problemas sérios, né? Como até realmente problema patrimonial, por não ter uma blindagem jurídica, para o pessoal entender a importância disso aí. Eu tive uma cirurgiã dentista que ela estava procurando um seguro e eu ofereci a ANADEM. Ela, por conta da situação financeira dela, ela não contratou a ANADEM. Não contratou a ANADEM, não contratou outro tipo de seguro.
E eu alertei ela, por ser próxima, por ser amiga, Sim. e eu querendo o bem dela, eu falei assim, olha, e a gente estende para você, vamos fazer, né, o mês que vem. Ah, não, por questões financeiras acabou não fazendo. Dali a 6 meses, infelizmente, veio um processo judicial. E ela teve que se desfazer até mesmo de um bem material, de um veículo, para poder até mesmo colocar como garantia daquela ação judicial. Isso é um mau exemplo, né? Se a gente for analisar custo-benefício, né? E a dor de cabeça que ela sofreu e a situação que ela passou, além de noites sem dormir, né? Que até mesmo o Jorge comentou. O que acaba acontecendo é que algumas pessoas enxergam que esse valor despendido, de fato, é uma despesa e não um investimento. Não conheço a situação financeira dela, porque geralmente se utiliza desse argumento para não poder fazer. Ah, não, mês que vem a gente volta. Mas está muito mais na questão da característica, talvez, do brasileiro, que acha que nada vai acontecer, que a pessoa já atua há 10, 20, 30 anos e nunca teve nada e nunca vai acontecer, e acaba esquecendo disso. Então, quando a gente vê a questão financeira, na prática, não é nem necessariamente isso. Acaba sendo, né, aquela muleta, aquela justificativa, Desculpa, né? A desculpa para deixar de contratar. E são esses exemplos, Marques, que são os melhores para a gente poder passar. Mostrar que acontece. Imagine que... Alexandre, você falou uma frase, quando a gente se conheceu, você falou assim, ó, existe o profissional que já teve ou tem algum tipo de processo e existe o profissional que terá. Na verdade são 3 tipos. Então fala aí pra gente. Aquele que já teve, aquele que está tendo e aquele que vai ter. Claro, isso aqui não é uma regra, mas dependendo do... Não é gorando ninguém, né, deixar isso muito claro, né? Mas existem algumas categorias profissionais que isso é muito verdadeiro. Sim. Né? E aí, quando a gente pergunta em qual dos 3 você está, né? Principalmente os profissionais que atuam, por exemplo, com intradérmicos. Hoje é a grande questão, onde existem muito, claro que outros produtos cosméticos também, de repente teve algum tipo de problema ali, mas a grande maioria hoje dos profissionais atuam com procedimentos intradérmicos, então o plasma rico em plaquetas, toxina, preenchidor, fios e tal, todas aquelas coisas que o profissional, as atribuições estão ali para o profissional que faz, ele pode estar sujeito a isso aí. E aí é exatamente o profissional. Eu já tive, né? E aí foi aonde realmente eu também conheci a Anadem e fui muito bem atendido por vocês. É por isso que vocês estão aqui hoje, a intermédio da Reviller, do Jorge, porque a nossa clínica ela passou por um período onde tivemos um problema e aí a quem recorrer? E aí, como o Jorge já cuida, né, a Reviller Seguros já cuida do seguro do meu apartamento, seguro do meu carro, eu falei, opa, será que existe alguma coisa? Porque até então eu falava, Heitor, não existe daí, porque eu perguntei quando eu não tinha problema nenhum, só que também não tinha esse conhecimento. E aí foi através desse aperto que deu, que o Jorge também começou a fazer contatos e entrou em contato com você, e aí a gente chegou a conhecer a Anadem, que com essa retroatividade nos ajudou. E então por isso, galera, que o pessoal está aqui hoje, tem a ver com estética, porque me ajudou, então ajudou aqui o professor Heitor Cruz, que vocês tanto conhecem. Então assim, eu por ser professor, muita gente fala assim, mas você é bom, não tem intercorrência. Muito pelo contrário, existe o profissional que já teve, que está tendo e o que vai ter. Pode vir a ter, e sim. que pode ter. Então, toda vez que a gente está no campo de batalha, dentro da clínica, atendendo, fazendo, realizando, descobrindo novas metodologias de aplicação, pode acontecer isso daí. E aí eu queria que você falasse de alguém, que o Marcos já contou, alguém que é uma mulher que se deu mal, né, uma profissional que infelizmente não teve esse amparo por não estar fazendo parte, sendo associado com a Anadem. Eu queria que você falasse de alguém que realmente a Anadem estava ali já
fazendo parte do time da Anadem, e vocês conseguiram aí ajudar da melhor forma possível. A gente tem uma boa quantidade de exemplos para poder mencionar, mas queria voltar só um pouquinho antes de trazer um desses exemplos para deixar registrado para o pessoal. A gente vai voltar à questão cultural que você estava comentando, né? Isso eu aprendi com a senhora minha mãe, disse que o ser humano aprende apenas de duas formas. Ou ele aprende pelo amor, ou ele aprende pela dor. Sim. E, infelizmente, muitas vezes acaba tendo esse aprendizado, acaba buscando se proteger, acaba buscando ter a sua cobertura quando o aprendizado se dá pela dor. É muito melhor quando você faz antes, quando você, de forma preventiva, sabendo que isso pode acontecer, e aí vocês imaginam, eu acho que a melhor forma da gente mensurar isso é quando a gente fala de números. Poucas pessoas sabem que no Brasil existem mais de 600 mil ações judiciais. Não estou falando de reclamação junto à delegacia, não, estou falando de ação judicial. Não estou me referindo a processos éticos junto aos conselhos, apenas ações judiciais. São mais de 600 mil ações. É um número muito grande. Muito grande. E diariamente a gente tem um ingresso. O Estado de São Paulo não é diferente. O Estado de São Paulo é o que contempla a maior quantidade de profissionais no Brasil. Isso historicamente é o estado com o maior quantitativo. E na sequência a gente vai para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, mas a concentração de fato está aqui. A gente, quando faz um comparativo, por exemplo, de médicos, só na Avenida Paulista aqui a gente tem mais médicos do que os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul juntos. Só para você ter só na Avenida Paulista. Então, para você ver a concentração do que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Muito bem, essa questão voltando ali ao ponto do que a gente já teve de sucesso. E eu acho que isso é importante a gente também conhecer números. Hoje o mercado tem algo em torno de 43% de condenação. Significa dizer que de cada 100 processos movidos contra profissionais, 43 deles são efetivamente condenados. E eles são condenados por alguns motivos. Né? Motivos como, por exemplo, uma defesa não muito bem realizada. Né? Um advogado que não detém ali o conhecimento técnico para fazer aquela defesa. Então, esse é um ponto inicial para a gente trazer a reflexão. É um ponto muito importante, vou fazer um adendo aqui. Recentemente eu fiz um react de uma pessoa, ela tem um canal no YouTube e postou um procedimento fazendo em casa de uma forma que, na minha visão, né, como profissional e como professor, não é adequado. E o vídeo estava livre lá. E eu acabei fazendo... Na verdade, eu nem reagi. Eu coloquei esse vídeo dentro da minha rede social e perguntei assim para minha audiência, para os meus seguidores, o que eles achavam daquela forma de realizar o procedimento. E se passado muitos anos, um dia eu estou saindo para trabalhar e me chega uma notificação extrajudicial dessa pessoa pedindo uma indenização de R$30 mil por estar nas minhas redes sociais, além de eu ter que fazer a remoção imediata, também pagar ali R$30 mil para ela. E eu contactei alguns advogados e um determinado. Cara, e eu achei muito ruim a defesa. E eu tive que trocar. Porque eu falei, e cobrando, sabe quando você tem que ir atrás da pessoa, você contrata o serviço e você tem que ficar, e aí, tem alguma resposta? O que deu? Então, assim, eu esperava realmente uma pessoa mais incisiva, ou que fosse mais para frente do negócio, sabe? Porque eu não estava errado ali na minha visão, lógico, existem todas as questões jurídicas. Mas isso que você falou é um ponto importante, Alexandre, porque assim, acredito que o corpo de advogado da Anadem são especialistas e acredito que bem vencedores aí, né, quando na questão das causas. Né? E aí, exatamente nesse contexto, é que a gente tem um índice de sucesso muito elevado das causas que a gente administra a partir desses escritórios credenciados. Legal. Essa é a diferença que tem da nossa prestação de serviço em relação
ao restante do mercado. São profissionais que estão acostumados a lidar no dia a dia na área da saúde, que conseguem sim falar a língua do médico, a língua do dentista, a língua do enfermeiro, que tem esse conhecimento técnico para que tenhamos os casos de sucesso. E os casos de sucesso, eles estão relacionados também, né, a algumas situações onde você conhece a questão processual. Muitas vezes não está relacionado a se de fato aquele profissional incorreu em algum tipo de erro ou de omissão. Boa parte da análise, o cuidado se dá às vezes numa fase processual. Então, o nosso índice de sucesso está baseado no conhecimento técnico, né, está baseado naquilo que a gente lida aproximadamente, né, agora quase 24 anos, mas também conhecer a parte processual. Muito acontece dessa forma. Então, são esses, vamos chamar de pulos do gato, né, que a gente atua para fazer, né, ter sucesso nessas reclamações, nessas causas que a gente administra. Legal. Ô Jorge, e aí eu queria ver com você, a pessoa que ela quer se associar na DEM e vai procurar a Reviller Seguros. Depois de passar todas as questões de documentação e etc., como que isso procede? Quanto tempo a pessoa consegue se associar? Demora muito? Também as pessoas, o que a gente estava falando, que casa muito bem com isso, é aquela questão. Deve ser caro, é caro. É claro que não precisa falar de valores aqui, porque depois o pessoal vai ter um atendimento diferenciado. A gente vai deixar os contatos da Reviller Seguros aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato, a landing page específica. Mas aí entra naquela questão. A pessoa, o seguro é aquela história. A blindagem jurídica, nesse caso aqui, a gente quer pagar para não precisar usar, vamos dizer, o seguro do carro, por exemplo. Eu pago, mas eu não quero pagar a franquia porque eu não quero bater o carro, eu não quero reclamar, eu não quero ter problemas. Mas quando minha bateria já arriou e eu tive que ficar na rua, eu liguei e prontamente fui atendido. Então eu queria que você falasse sobre essas questões, Jorge, pra gente. Tá, não, o processo é muito rápido. Então o José Marques pode me ajudar aqui, que ele operacionalmente ele está muito mais no dia a dia que eu. Mas eu só quero complementar um pouquinho, e aí o José Marques pode falar dessa parte de agilidade de processo. Você falou uma coisa, Alexandre, muito importante, e aí eu vou dar um exemplo de que eu tive já de um colega, que é a proteção da imagem. Nós falamos aqui muitas vezes que o profissional, que ele pode ter um prejuízo, né, financeiro, mas nós temos uma questão que eu acho que a Anadem cuida também, que é a proteção da imagem do profissional. Eu já tive amigo que perdeu registro profissional por um erro profissional. E não tinha uma blindagem jurídica? Não tinha. Nenhuma blindagem nem profissional? Nem blindagem, nem seguro. Então ele não tinha. Por causa disso, foi a processo, foi processado no conselho e perdeu. Até volta uma pergunta aqui, eu estou fazendo uma dúvida aqui. Volta a pergunta. Esse caso, a Anadem ajuda o profissional a se defender no conselho? Sim, o nosso atendimento ele se dá nas 4 esferas que ele pode ser submetido, sejam processos cíveis, processos criminais, processos administrativos e processos éticos, que foi o que você mencionou aí. No caso, claro, a gente precisa analisar cada caso, entender qual é o objeto da reclamação, entender se aquela reclamação está amparada, está relacionado ao seu ato profissional para definir, claro, atendimento, definir cobertura. Então é importante analisar cada caso. Agora, essa situação onde há cassação do registro profissional, fazendo aí um paralelo apenas para fins ilustrativos, é o único caso de pena de morte no Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, lá do médico, se ele perde o seu CRM, se ele tem o registro dele cassado, ele não vai conseguir fazer mais nada no Brasil. Se ele quiser atuar como médico, ele vai ter que mudar de país, porque aqui ele perde aquela profissão. Então, quando a gente fala da blindagem profissional, a gente está cuidando sim, o objetivo é a imagem, mas imagina o ponto de cuidar para que ele não tenha o seu registro cassado. E aqui vocês veem em São Paulo a quantidade
Basta observar o que o CREMESP faz, divulgação de mídia, coloca-se, né, faz-se a divulgação desses profissionais. Então, tem-se que tomar muito cuidado e sim, a gente abrange o atendimento também na esfera ética, frente aos conselhos, na esfera ética, na esfera administrativa, claro, observando cada caso. Né? Legal. E hoje as mídias sociais, elas estão muito fáceis, né? Hoje você coloca alguma coisa na mídia social e ela dispara assim e tem uma conotação gigantesca. Ninguém para olhar o que é, você já é, entre aspas, condenado sem ter nem tido uma reclamação, sem ter tido condenado, nada. julgado. Cancelado, Sim, né? Cancelado. Hoje tem muito essa questão, né? Eu ouvi essa expressão esse dia, eu falei, cancelado da onde? Aí foram me explicar o que era. Falei, isso aqui dá não ser dessa turma mais jovem. High-tech, né? High-tech, né? Então, tem essa expressão. De fato, acaba tendo uma exclusão, vamos chamar assim, né, nas mídias, e elas são muito fortes. Sim. Desculpa, mas influencia bastante na profissão da pessoa, do profissional. Sim. E isso reflete de uma maneira muito negativa e até mesmo o próprio profissional, que pode até acabar com cassação no conselho e assim por diante. Desculpa, Alexandre. Mas pegando o gancho do que era a pergunta anterior sobre prazos, né? Sim. Uma vez submetida a proposta, a gente tem ali aquele prazo regulamentar de até 10 dias úteis para fazer análise, fazer aprovação. Na prática, a gente consegue atuar bem mais rápido. Então, aquele colega que procurou o Jorge, né, foi lá e fez, né, a sua adesão à NADEM, pode ter certeza que dando tudo certinho ali, geralmente entre 48 e 72 horas, a gente tem então ali a sua proposta aprovada. É bem rápido então, né, Jorge? É lógico que a Reviller ela atua em várias outras esferas da questão de seguro, né, de corretagem, mas em relação a essa área agora para profissionais da saúde, como é que está sendo essa adesão, Jorge? Está tendo muita procura? Como que a Reviller está atuando frente a esses profissionais da saúde agora, que é, vamos dizer, um campo novo que vocês estão atuando? E há quanto tempo que a Reviller está no mercado? Qual é a expertise de vocês? Bom, a Reviller já está no mercado há 15 anos. É engraçado que quando nós começamos a trabalhar com a corretora, esse mercado de responsabilidade civil ainda já existia muito, estava gatinhando, né? Mas, por incrível que pareça, nos últimos 10 anos, o brasileiro ele aprendeu a conhecer o Poder Judiciário. Ele aprendeu a buscar seus direitos. E, em consequência disso, a busca por profissionais, tá, para se proteger, para ter um seguro de erros, de omissões, cresceu bastante. Ainda tem muita gente, eu diria para você, Heitor, que tem mais de 80% dos profissionais do Brasil que não tem qualquer proteção. Então, essa divulgação que nós estamos fazendo agora com a NADEM é justamente buscar esse profissional. Blindar esse profissional. Fazer com que ele... o número que o Jorge colocou é muito verdadeiro. Na verdade, Jorge, ele está mais próximo de 90%. 90% dos profissionais não tem nenhum tipo de proteção. Então, um espaço aberto como esse, ele é muito positivo, porque ele proporciona que a gente faça a divulgação e a importância de se proteger. Claro que aqui nós estamos falando da nossa empresa, esse é o nosso negócio, mas mais do que falar da nossa empresa, mais do que falar do nosso negócio, é plantar aquela semente, fazer mudanças de cultura, de demonstrar a importância de se proteger. É interessante isso falar para o pessoal que está assistindo a gente, que aqui a gente não está, galera, não é vendendo nada, forçando vocês a fazerem nada. Nós estamos informando vocês, profissionais de saúde estética, que é o nosso foco aqui, é que existe uma forma de você blindar a sua carreira profissional do campo patrimonial, no campo ético, né? No campo civil. Isso é muito importante. E aí, o Jorge tinha comentado dessa questão da imagem do profissional. Eu me lembrei de um caso agora. Que eu estou procurando algum profissional para fazer um implante capilar. É isso aí. Eu estou achando que eu estou meio calvo.
Tô achando que eu tô meio calvo. E eu falei, cara, eu preciso, né, procurar um profissional. Porque por mais que você faça alguns procedimentos estéticos não cirúrgicos, que entregam uma prevenção e tentar uma reversão, existem casos, como é uma alopecia fibrosante, como é uma alopecia não cicatricial, uma alopecia cicatricial, onde não tem mais folículo piloso presente, ali o caso é só um implante. E aí eu pesquisando alguns médicos que fazem esse tipo de trabalho, e aí a primeira coisa, dentro dos profissionais que eu busquei, né, eu selecionei alguns nomes achados pelas redes sociais, como a gente está falando, a primeira coisa que eu faço, cara, é pegar o nome do profissional e o CRM e dar um Google e verificar se tem algum tipo de processo sobre alguma omissão, algum erro. Por quê? Eu vou entregar, não é qualquer coisa, é a minha saúde, é a minha vida. Então, de repente, eventualmente, vou precisar tomar uma anestesia. Eu tenho que saber se esse profissional... É igual quando a gente vai lá, a gente vai viajar no final do ano, a gente vai procurar um hotel. Você tem que olhar lá quais são as recomendações, se é bom, se a cama é limpa, se tem um atendimento de qualidade. Então, eu acho que é muito importante. Quando o profissional ele não tem essa proteção também quanto à imagem dele, ele não tem uma boa proteção, o que pode acontecer? Ele pode perder pacientes por isso. Fácil. Muito. Faz sentido isso para vocês? Imagine que você, um simples acesso, qualquer um tem um acesso hoje na palma da mão com um celular, com um smartphone, uma consulta ao Google, ao Escavador, ao Jus Brasil, você vê essa informação. E não é só você que faz isso, todos os pacientes fazem. Claro. Todos, sem exceção. Por quê? Porque você vai estar entregando ali a sua saúde para aquele profissional. A parte capilar eu acho que você está exagerado, acho que você não precisa. Mas, né, não tem como não fazer isso hoje. Sim. A comunicação, aquele conhecimento que há um tempo, não muito tempo atrás, estava restrito a determinados profissionais, hoje qualquer pessoa tem acesso. E aí entram alguns absurdos daquele determinado paciente que antes de ir ao médico, de ir ao dentista, faz a consulta ao Dr. Google, descobre qual é a patologia, qual é a medicação e chega para o médico lá. Eu tenho isso e me dá esse remédio aqui. Que imagine como é que você, né, profissional da área da saúde, vai lidar com esse tipo de profissional e com esse tipo de paciente. E isso acontece todos os dias. E é esse cuidado que precisa ter. Quando a gente se depara e a gente acaba ouvindo isso, e esse é eu vou chamar de um problema, que a gente tem mais de 3 milhões de profissionais da área da saúde no Brasil. Mais de 3 milhões. Então, somando médico, dentistas, enfermeiros, médicos, é uma quantidade bem razoável. Temos um bom mercado para trabalhar a venda, hein? E menos de 10% possuem, Jorge, algum tipo de proteção. Olha aí. Por que isso acontece? Então a gente está falando de 3 milhões, menos de 10%. Nós estamos falando de menos de 30 mil pessoas. 300 mil. Menos de 300 mil pessoas. O campo é grande e são profissionais que estão diretamente na linha de frente de procedimentos. Atuando. E eu falo assim, claro, tem muitos profissionais que estão dentro de hospitais, etc. Mas tem muitos profissionais da saúde e que eu acho que esses são os profissionais que mais precisam, né, dos serviços e dos produtos Anadem, são os profissionais liberais. É lógico, isso é uma visão minha. Porque o profissional liberal, geralmente, o que acontece com o profissional liberal? Alô, atende desculpa aí. Desculpa. O cara dos negócios é assim, deve ser cliente aí. É a esposa, falou, você tá atrasado eu baixei isso daqui e é aquilo, eu tenho que desligar. Mas eu não sou high-tech. Isso era a polícia, pode ter certeza. Mas voltando aqui, esse profissional, ele, como a gente falou, ele sai da faculdade sem uma base de direito. Muitas vezes, às vezes tem a aula de ética lá, no final do ano, bioética, sim. E ele... mas essa época já é a época do TCC mesmo, eu nem preciso assistir essa matéria, não preciso entrar nessa aula, não vai fazer diferença.
E ele sai sem essa base, né? Uma base que é mínima, a base da base da base, que eu acho que é o que é colocado nas universidades. Então, esse profissional liberal da área da saúde, dentro desses todos que nós já falamos aqui, eu acho que esse profissional é um profissional que ele não está preparado, ou ele não foi preparado, para ter uma blindagem jurídica e uma blindagem profissional, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Porque ele sai de lá pensando em montar a clínica, ele sai de lá pensando em comprar um jaleco de marca, bonitão, ele sai pensando de lá comprar uma maca da melhor possível, mas ele não sai de lá. Eu falo isso porque aconteceu comigo, eu falo isso porque é uma grande maioria do público que me acompanha. Ele quer montar a clínica mais linda, a mais top, tá bombando no Instagram, mas não tem uma reserva ou destina parte do seu teu orçamento, que seja o mínimo possível, para ter uma blindagem profissional. Eu acho que isso é bem importante. E esse é o nosso papel aqui hoje, de fazer essa divulgação àquele colega que ainda não tem conhecimento. Infelizmente, isso acontece, apesar de que os profissionais agora que estão se formando nos últimos anos vêm tendo um pouco mais de consciência a importância de se proteger, mas na prática acabam não necessariamente também fazendo, mas são essas pílulas de conhecimento que a gente está proporcionando aqui hoje, de levar aos teus alunos, a quem assiste o seu podcast, de que precisa ter, e existe solução. E no mercado brasileiro, nós temos solução para atender a todos os profissionais. E olha que nós estamos aqui há anos-luz de um país como, por exemplo, os Estados Unidos, onde a judicialização existe há muito tempo e muito mais pesada do que aqui no Brasil. Claro, a gente está caminhando para ficar semelhante ao que existe nos Estados Unidos, mas ainda estamos, felizmente, um pouco distantes do que é a realidade deles lá. Então, é fundamental que todo colega saiba que ele precisa se proteger. Por que a pessoa compra um carro e não desce do meio-fio sem fazer o seguro? Por que na hora que aquilo que tem de mais importante, que é ele, o nome, a imagem, ele acaba não cuidando? Sim. É isso aí. Eu digo que é galinha de ovos de ouro, né? Que ele tem. Você é o seu próprio, no caso do empreendedor, você é o seu próprio produto. Se você tiver, por exemplo, se você tiver com um problema jurídico, você não come bem, não dorme bem, não se relaciona bem, não atende bem, não dorme, e assim, a sua vida é um efeito cascata. E aí, pior ainda se você não tem uma segurança, né, Jorge, profissional de a quem recorrer. Porque eu acho que quando cliente chegou lá uma notificação, ou a cliente te mandou ali no WhatsApp, o que a pessoa faz? Sai procurando um advogado torto direito, coloca lá no Facebook, alguém tem um advogado para me indicar, pelo amor de Deus. Lá na corretora a gente passa isso direto. Acontece o problema, a primeira coisa que eles ligam é para o corretor de seguros. O corretor de seguros é conselheiro, psicólogo, é tudo. E a gente está lá para isso, para ajudar. Está lá para ajudar. É que assim, às vezes chega para a gente já depois, né? Depois que ocorreu. Aí muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não consegue fazer mais nada. Leite derramado, né? Leite derramado, né? Batalhou para encher o balde de leite, né? No final, derrubou o balde. E aí, essa questão da prevenção que é importante. Né, Jorge? Muito. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho educacional, informativo e preventivo. Sim. Porque quanto mais... E aí essa questão de blindagem é tão interessante. Quando eu penso em blindagem, eu penso num carro blindado, que alguém pode ir lá, se o ladrão vir atirar, você está ali tranquilo, por mais que você sente aquele susto, aquele impacto, graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas por mais que você receba aquele impacto, você está seguro ali. Então a gente está falando de segurança. É uma excelente analogia. Né? Trabalhar com segurança, por mais que venha aquele impacto ali, processo, tá, mas eu estou blindado aqui. Esse é um ponto que a gente se depara, seja ele quem for o profissional, tá? Que é o momento onde ele se depara, em especial no primeiro caso, na primeira reclamação. Sim. E como também isso não é ensinado na faculdade,
E como aquele profissional, ele perde o chão, as pernas bambeiam. Opa, É verdade. E coração dispara. E aí, de fato, a depender do que seja a situação, ele vai deixar de dormir, ele vai perder os horários com os clientes, deixa de ter a sua devida atenção. Por quê? Porque ele está preocupado com aquilo. E aí, para deixar também uma mensagem para quem está nos ouvindo, participando conosco, a nossa mensagem, quando tem uma situação como essa, um cliente, ele entrou em contato, né, ele não fez o contato com o Jorge, abriu o que a gente chama de processo de sinistro. Quando o nosso advogado entra em contato com esse profissional, a gente costuma usar uma frase ao final, né, porque a gente vai ali pegar alguma informação, pedir cópia de uma procuração, alguns documentos para entender a primeira parte da defesa, né, e aí a gente fala, olha, esse problema que era seu, agora é meu. Vai tratar de cuidar daquilo que você sabe melhor fazer. Vai cuidar da sua clínica, vai cuidar do seu consultório, vai cuidar do seu paciente. Deixa que aqui a gente cuida. Que legal. Sensacional. Isso é a segurança que você está colocando. É tipo assim, deixa com a gente que agora é com a gente. Vai fazer realmente. Aquilo que você sabe fazer. Porque eu acho que isso dá uma segurança, né? Segurança e tranquilidade. Isso dá um alívio para a pessoa, porque essa questão de ser assistido também, o profissional. O profissional vai se sentir amparado pelo serviço Anadem, que, claro, prontamente ali vai estar para atender ele. E aí, geralmente, como funciona? Eu queria que vocês falassem isso. Abriu lá, a pessoa recebeu uma notificação, né, está sendo processada, ela contacta a Revealer Seguros, que é a sua corretora. Isso. E aí vocês, como é que funciona? Aciona a Anadem, como é que funciona isso? Primeiro que a gente sempre pede para que o próprio segurado, o próprio beneficiário, o próprio associado procure a Anadem pelo 0800. Certo. Isso. Por quê? Ninguém melhor que ele tem as informações do que ocorreu. Certo. A corretora poderia pegar informações e passar para a Anadem? Sim, poderia. Só que aí eu seria o cotovelo nesse caso. Tá? Entendi. Por quê? Cada processo de responsabilidade civil é um processo diferente. Então, eu posso me confundir numa informação que às vezes é crucial para aquele sinistro. Sim. Então, por isso que a gente indica sempre, olha, é muito simples e quando a pessoa faz essa ligação, ele é tão bem atendido e com tanta qualidade que eles têm, que nesse momento ele vai esquecer um pouquinho do corretor, ele vai falar, quero tratar só com a Anadem. E o papel da Revealer, Jorge, então, junto à pessoa como que funciona o trabalho da Revealer? Qual que é a principal ação, a principal atuação da Revealer? É sempre acompanhar o segurado, o associado, eu tenho que tirar, né? Sim. O associado ao caminho que ele deve seguir. Certo. E a partir daquele momento que ele fez essa comunicação, nós seguimos juntos com ele, estamos sempre acompanhando, olha, como é que tá? Dando todo o Tá suporte. indo tudo bem né? lá? Tá tudo certo? Olha, não, tô com certa dificuldade. Aí a Revealer entra no circuito e vai falar com a Anadem para ver o que está acontecendo. A Revealer, então, ela entra como uma Consultora. um papel de uma consultora Isso. disso daí. Entre a Anadem e entre o profissional de saúde. Exatamente. Essa questão da comunicação, ela pode ser feita, né? Essa comunicação pode ser feita a partir do Jorge, e o Jorge repassa para a gente, mas fazer a comunicação direto para nós, e a gente tem esse canal que é o 0800 e o canal que formaliza, que é por e-mail, né, sinistro@anadem.org.br. Por que a gente pede até que seja feito direto para a gente? Porque existem prazos, e esses prazos não podem ser perdidos. Então, às vezes, a gente se depara com aquele profissional... Prazo de uma defesa, Sim, né? Por exemplo. O primeiro prazo é de 15 dias. Então, às vezes, você tem profissional que recebe a notificação, guarda na gaveta, esquece de mandar. E tem coisas que depois o leite derramou, não tem o que fazer. Né? Então, comunicar, a gente pede, recebeu, seja o que for, nos encaminhe. Seja o documento, seja a notificação que ele tiver recebida, nos encaminhe por conta da questão de prazo que a gente não pode perder. E a questão também de localidade, independe de localidade. Isso é um ponto muito importante, Marcos, que a gente estava para você abordar. Esse 0800 é para o Brasil inteiro. Ah, mas eu estou aqui no Rio Grande do Norte.
independente se você está no Rio Grande do Norte, ou no Rio Grande do Sul ou no Amazonas. Do Iapoque ao Chuí. Do Iapoque ao Chuí. Nós temos uma inteligência que vai atendê-lo 24 horas, 7 dias por semana. E a mesma coisa se dá para você. Qualquer pessoa do Brasil, território nacional. Qualquer profissional de norte a sul pode contratar com a Revealer. Não tem regionalização. Que legal. Ô Jorge, então assim, a pessoa que ela quer fazer quer se associar hoje, como que ela faz com a Revealer? Lógico que a gente, esse link aqui vai estar, mas tem alguma coisa com um canal que seja também direto com vocês? É um site, um Instagram, um telefone? Como é que a pessoa pode fazer? Sim. Nós criamos, como eu te disse, uma landing page específica, né, que é www.revealerseguros.com.br/nadem, que é específico para o projeto Nadem, mas os contatos nossos também podem ser realizados através do nosso site, www.revealerseguros.com.br. Legal. Né? Ô Jorge, e aí eu queria que você falasse para o pessoal que está nos assistindo a importância para a gente fechar essa importância do trabalho da Revealer frente até chegar o profissional, deixar ele blindado profissionalmente. O nosso trabalho de corretor de seguros é sempre instruir o associado, tá, a ter o melhor caminho, a ter a melhor proteção. Tá? Então, lógico, nós apresentamos aqui agora há pouco um dos produtos que nós comentamos, que é aquele que tem retroatividade. Mas não tem só esse produto, né? Tem outros produtos. Eu não preciso ter retroatividade. Ok, então vamos fazer um produto para você sem retroatividade. Certo. Fica mais em conta? Fica mais em conta. Né? Eu tenho eu tenho uma clínica e eu quero não só garantir eu, profissional liberal, mas eu quero garantir a minha clínica. É outra situação. Então, se a clínica tem mais de um funcionário, eu falo um pouquinho disso aí que eu queria entender. Zé, vou deixar isso para você, que você é mais craque nisso aí. Eu sou mais de venda. Nós temos o produto, tanto pessoa física, que nós estávamos falando até agora, Legal. E temos também o produto pessoa jurídica. Certo. Que vai dar cobertura ao CNPJ. A clínica como um todo, né? O consultório como um todo. A clínica como um todo. O Alexandre gostaria de comentar ou falar a respeito desse produto? A cobertura para a pessoa jurídica, ela é fundamental andar em paralelo com a cobertura da pessoa física. O paciente, quando ele tem, né, a sua insatisfação, quando ele tem aquela expectativa que acabou sendo frustrada, ele quer receber de alguém, pouco importa quem seja. Então ele vai sim, orientado pelo seu advogado, a mover uma ação quanto o médico, quanto o dentista, quanto o enfermeiro, a clínica, o hospital, o plano de saúde, seja quem for. Ele quer receber de alguém. E no caso da pessoa jurídica, existe uma diferença muito grande em relação à pessoa física. Não há, no caso da pessoa jurídica, a necessidade de comprovação de culpa. Por isso que um processo movido contra a pessoa jurídica, ele é muito mais rápido e acaba tendo, às vezes, até valores maiores. Não há necessidade de comprovar a culpa, tendo nexo, né, tendo dano. E o nexo de causalidade é o bastante para que o judiciário possa julgar aquele caso. Então, não adianta cobrir só, você ter só a sua cobertura enquanto pessoa física. Se o paciente e o advogado da outra parte, com uma simples orientação, ele vai também contra a pessoa jurídica. Então, temos que proteger também o CNPJ. E nós temos produtos para atender clínicas de pequeno e médio porte, até produtos para hospitais, para prontos atendimentos, pronto-socorro. Então, a gente consegue abranger todo esse leque de estruturas. Mas, pensando aqui um pouco mais no público que, e aí você me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, a gente tem um produto definido para ele que atinge até 50 profissionais. Legal. Dentro de uma clínica, que me parece ser um quantitativo razoável. Sim, né? Porque quando a gente pega uma clínica com mais de 50 profissionais, a gente está quase falando já de um hospital. Sim. Então, isso aqui é pronto, é fácil contratação, tem preço pré-definido, basta entender qual é o grupo de risco, contrata na hora. Então, é fundamental, sim, contratar a cobertura para o CNPJ. Para vocês terem ideia,
em 63% de todos os processos, esses 600 mil que eu comentei, consta no polo passivo a pessoa jurídica. Entendi. O paciente está processando a pessoa jurídica em 63% dos casos. Porque geralmente, quando ele pega, de repente, uma nota fiscal de um procedimento que fez, algo do tipo assim, ele vai direto na clínica, né? E aí, para você ter comentado que, geralmente, um processo quanto ao CNPJ, ele corre muito mais rápido e muitas vezes tem uma probabilidade maior de perda. Sim, porque não há necessidade de comprovar Não há culpa. necessidade de comprovar culpa. Então, logo, né, a acusação... E às vezes não direto. precisa nem da nota fiscal, tá? Não precisa. A gente tem situações lá onde, sabe aquele canhotinho azul da maquininha de cartão de crédito? Sim, ali tem Você os dados. Tem o CNPJ. Só com aquilo ali é o bastante para poder comprovar. Se você colocar o nome da clínica no Google, no Dr. Google, como a gente falou, você descobre tudo. Hoje, assim, o acesso à informação não tem como negar mais uma informação. A informação hoje é 100% democratizada. Sim, e muito bem por isso, né? Sim. Tem as partes muito boas por isso. Então, eu acho que o importante é o profissional estar blindado juridicamente, de uma forma global, integrativa, para que ele não tenha problemas futuros. E essa ideia da prevenção, né, galera? Que vocês entenderam aqui durante esse nosso bate-papo de hoje aqui. Eu queria agradecer a todos os senhores por estarem aqui comigo, tirar um pouquinho desse tempo. Alexandre, agradecer que veio diretamente de Brasília, a capital federal aí do nosso país. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço o convite. Pode me chamar outras vezes. Se Opa. tivermos outros temas a serem debatidos, basta chamar, seja aqui presencialmente ou mesmo de forma remota, poder contribuir com qualquer colega que tenha, acima de tudo, né, o interesse em cuidar daquilo que ele tem de mais importante, que é ele mesmo. A Anadem existe, está aqui há quase 24 anos fazendo isso. Então, eu aqui em nome da Anadem agradeço o convite, reitero, estou à disposição para quem quiser, em qualquer momento, utilizar ali os nossos serviços. Perfeito. Marques, muito obrigado também pela presença. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar aqui como representante da Anadem e também te elogiar pelo esse trabalho que você está fazendo a respeito de uma conscientização dessa proteção profissional que hoje todo profissional da saúde necessita. Sim. A gente mencionou números aqui, que são números enormes, que tem pessoas que infelizmente ainda não possuem. Então, essa conscientização é muito importante para esses profissionais que cuidam de cada um de nós, e agradeço a oportunidade de estar aqui junto com o Alexandre, junto com o Jorge, você. Agradeço Seja muito bem-vindo. a presença, e se tiver outras oportunidades, faço as minhas palavras, as palavras do Alexandre. Claro. Estamos à disposição. É isso aí. Jorginho, obrigado. Opa, valeu. Olha só, só vou finalizar um assunto rapidinho, Heitor, bem rapidinho. A gente não falou em momento nenhum aqui que às vezes o profissional não contrata porque acha que é caro. Isso era um ponto que eu iria falar e eu acho que é interessante você Então, bater gente, nesse ponto. vale a pena você depois entrar lá no nosso site e ver que não é caro. Então, é o que eu digo, quanto custa a sua tranquilidade? Né? Quanto custa você saber que você não vai ter problema futuro, caso tenha que dispor de alguma demanda financeira aí para pagar o processo. Então, gente, não é caro. Vai lá, consulta, que você vai ver que você vai fazer e vai ter tranquilidade. Caro é depois o que pode se tornar. Isso. Né, Jorge? Essa outra conta, sim. Ele vai ver lá, acessando o site, a landing page do Jorge, vai ver que é um investimento, muitas vezes, até ridículo. Sim. Né? Realmente são valores... Às vezes procedimento paga, né? Menos, às vezes metade de um determinado procedimento paga o seu valor mensal. Isso. Eu acredito que sim. E eu agradeço muito, eu feliz da vida de participar aqui com você, Participou do podcast. Você sabe o quanto a gente fala disso, o quanto a gente comenta isso.
Para quem não sabe, né, o Heitor Cruz é meu genro. Então a gente fala muito sobre isso e eu acompanho o quanto ele evoluiu. E estou muito feliz de estar aqui hoje participando disso e podemos contribuir para o seu crescimento profissional. Eu que agradeço, Jorge. Agradeço você, agradeço o Alexandre, o Marques. Para nós aqui do Pod Estética, trazer uma instituição como a Anadem, que já tem mais de 20 anos no mercado, trazer a Reviller, que tem mais de 10 anos, 15 anos no mercado, para participar desse nosso projeto aqui, engrandece o nosso projeto, porque como eu falei para o pessoal, a nossa ideia aqui não é vender, não ganho nada com isso aqui. A nossa ideia de fato é trazer melhorias para a nossa classe profissional, os profissionais de saúde. Eu particularmente sou apaixonado pela área da saúde, conheço, meu ciclo de vida são de profissionais da saúde e eu sei quanto uma proteção do profissional, seja jurídica, né, de várias formas, é importante. Então, por isso que eu quis trazer, né, fiz questão de trazer a Anadem. Agradeço o Jorge por ter feito essa intermediação, o Alexandre por ter vindo, o Marcos também por ter se deslocado, porque a ideia é realmente essa. É essa conscientização que existe sim uma forma do profissional estar protegido, existe sim uma forma dele estar protegido profissionalmente e com custo baixo, não é algo elevado. Um tratamento que ele faz, ou metade de um tratamento que ele faz, ele pode pagar ali a sua mensalidade, seja lá a forma do plano que vai fazer, enfim, mas isso não tem preço, né? Você está bem protegido, está bem seguro, não tem preço. Então eu quero agradecer aos senhores por estarem aqui, muitíssimo obrigado. A gente vai criar uma nova oportunidade para vocês voltarem, com certeza foi um papo muito proveitoso e é isso, galera. Eu quero agradecer vocês por terem ficado aqui com a gente até o final desse episódio, que foi maravilhoso, enriquecedor e com muita informação, principalmente informação que nós temos uma possibilidade de estar cada vez trabalhando com maior segurança. Quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores aqui, PHC Academy, Brilhe Sua Marca e ABM Marcas e Patentes. E quero te dizer que a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Pod Estética. Um abraço para vocês, podem despedir aí. Muito bem, pessoal. Gente. E até a próxima. Valeu, tamo junto. Sucesso a todos.